Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí, trazendo mais um vídeo para a nossa meditação, aí nesse dia, né? Que a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas para nos abençoar e nos dar livramento. Então vamos falar aí que coisas maiores nós podemos fazer e que, né, Jesus falou, que crê em mim, coisas maiores ainda farás. Vamos começar aqui pelo livro de Mateus, capítulo 14. Mas antes de falar, eu gostaria de pedir você aí para curtir, me seguir e principalmente compartilhar esses vídeos para que cheguem, né, alcance o maior número de pessoas possíveis. Amém? Então vamos aí falar coisas maiores nós podemos fazer. E homens naturais, aí, homens humanos fizeram, né? E Jesus andou por cima das águas? Andou. Mas vamos ter aqui outros exemplos que homens naturais, homens humanos, de carne e osso aí, que não é filho de Deus, né? Aquela coisa toda espiritual, que só mesmo Jesus poderia fazer. Não, nós podemos. E Jesus falou que nós faríamos. Vamos começar aqui por livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Que diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Olha só, mas à quarta vigília de Jesus, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por sobre o mar. Caminhando por cima do mar. Algumas traduções está sobre o mar. Então Jesus fez uma coisa fenomenal, uma coisa aí incrível. Ele caminhou por cima do mar. E hoje nós fazemos isso aqui. Por quê? Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, olha só, aquele que crê em mim, Jesus falando, também fará as obras que eu faço. Jesus expulsou muitos demônios, caminhou por cima das águas, curou enfermos, paralíticos, cegos. E olha o que ele está falando aqui. Maiores que eu faço. E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? E as farás maiores do que estas. Ou seja, não só expulsar demônios, curar enfermos, paralíticos, ver se cego enxergar, mas obras maiores também. Mas como? Jesus andou por sobre o mar. Mas vamos ver aqui homens naturais, o que eles fizeram? Vamos começar pelo livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e 16, Deus falando para Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, sem ter medo, né? Que marchem. E tu, aí Deus está falando direto para Moisés, olha só, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés fez o mar abrir, né? Ele estava com um cajado, estende a tua vara e toca no mar que o mar vai se abrir. E Deus falou isso para o próprio Moisés. E hoje, o que nós temos na mão para sermos abençoados? A Bíblia, é a espada. Vamos continuar aqui. Agora no livro de Josué, olha a coisa incrível que está escrito, o que Josué fez e o que vem a seguir. Livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículos 12, 13 e 14. Presta bem atenção o que Josué fez. Mas antes eu queria ressaltar aqui. Segundo os estudiosos, se a terra parasse hoje, tudo se moveria para a direção leste, onde o sol se esconde, né? Tudo a 1.800 km por hora. E haveria 6 meses de noite e 6 meses de dia. Ou seja, devastação total da humanidade, né? Tudo a uma velocidade de 1.800 km para o leste. E isso seria se a terra parasse. Mas a terra já parou? Já. Livro de Josué, capítulo 10, versículos 12, 13 e 14. Vamos ler aqui comigo. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas:
Sol, detém-se, sol pare, né? Sol pare. Em Gibeão, e tu lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou. Gente, isso foi a rotação. A terra parou e nada aconteceu, né? E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve, presta atenção agora no versículo 14, que eu vou ler agora, no capítulo 10 do livro de Josué. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Então Josué pediu a Deus e Deus fez a rotação da terra parar. A terra parou, segundo a Bíblia. Vamos continuar aqui. Livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Fala sobre Elias. Elias, ele abriu o rio Jordão, porque ele estava indo para Jericó. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Eliseu estava com ele, indo para Jericó, e Elias pegou a sua capa, tocou no rio Jordão, e o Jordão abriu, e os dois passaram em seco. Agora vamos continuar aqui, o que Eliseu fez na volta? O que Eliseu fez na volta? Agora está escrito aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. E também, aí já é Eliseu, e também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está, Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para a outra banda. E Eliseu passou. As águas também se dividiram. Elias dividiu na ida, Eliseu dividiu as águas na volta. E Jesus, lá na frente, Jesus fala, quando ele veio à terra, quando ele nasceu, né? Quando ele começou o ministério dele, ele falou que obras maiores ainda farás. E ele andou na quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, ele veio caminhando por sobre o mar, por cima do mar, em direção ao barco, e eles pensavam que era um fantasma. Realmente, houve homens, né? Moisés, Josué, Elias e Eliseu, que fizeram coisas milagrosas. E não só eles eram homens, pais da fé, eram homens naturais, igual nos dias de hoje, igual a nós. Então por que hoje muita gente não faz isso? Muita gente tem até medo de falar, expulsar demônio, pensa que o demônio vai entrar nele. E muita gente não cura paralítico, não faz cego enxergar. Sabe o que é isso? Apostasia. Isso é apostasia. Então estamos no fim dos dias, estamos no fim dos tempos, Jesus está voltando. Aceita Jesus enquanto é tempo. Se converta e tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Me aguarde para a segunda parte, tem segunda parte ainda. Então curte, compartilha e me segue aí. Um abraço para todos e até a próxima.